Preconceito, pós-conceito, discriminação e rotulagem. Nem sei que parte é essa aqui, vou deixar escrito aqui no canto aqui do vídeo. Você sabe do que mais? O preconceito é altamente prejudicial, altamente errado, altamente burro. Por exemplo, filho adotivo e filho genético, tá? Porque falar filho legítimo, os dois são o genético e o adotivo, ambos são filhos legítimos. A partir do momento que você adota um filho, esse filho passa a ser legítimo, ele não é mais um filho adotivo. Ele pode-se dizer, dependendo do contexto da conversa, que ele é um filho adotado, tá? Quando a conversa exige explicar que ele não é biológico, tá? Mas e aí? E o preconceito, que é o nosso tema? O preconceito é o seguinte: hoje eu escutei pessoas estranhas, sabe? Você está na rua, você está em lugar público, você está num supermercado, está em qualquer lugar assim, você escuta conversas, não tem como não escutar, não sou surdo, né? Às vezes dá vontade de colocar uns tampões de ouvido aqui para não ouvir, mas tudo bem. Então uma pessoa estava contando para outra sobre uma filha que está dando muito desgosto para uma senhora, porque é a filha adotiva, sendo que as outras filhas que são genéticas não dão desgosto. Foi dar problema justamente essa que é filha adotiva, porque agora foi mandada embora do emprego por justa causa. Aí eu te digo, pessoa, você que está aí me assistindo, tem algo a ver se é filho adotivo ou não, para estar dando problema, para estar dando desgosto para a mãe? Não tem nada a ver. Fosse assim, então, filho biológico nenhum ia dar desgosto para a mãe, né? Tá certo? E tudo que é filho adotivo ia dar problema. Então, não tem nada a ver. É muito fácil de enxergar isso aí, é muito óbvio, né? Então, se trata de preconceito. Preconceito e discriminação aí já, né? Já vai além do preconceito, né? Tá fazendo discriminação. Tá certo? Então é isso que eu queria deixar aqui agora. Esse vídeo vai ser mais curto, né? Mas antes de encerrar, como ainda tem bastante tempo, contar uma história para vocês. Uma senhora que eu conheci o filho mais velho dela, e ela teve 3 filhos. Morava no interior, e o marido trouxe todo mundo para... Então, aqui em São Paulo, esse senhor aí, com sua esposa e 3 filhos, 3 meninos, ele trabalhava, veio do interior com a família, trabalhava, estava tudo bem, mas de repente ele morreu. Por algum motivo que não tem nada a ver com o nosso assunto. E assim, essa senhora, que tinha acabado de ficar viúva, ficando com 3 filhos, né? Ela acabou ficando com 3 filhos e viúva, mas imediatamente, nem tinha acabado o velório, ela foi abordada por um parente do falecido. Eu não me lembro agora se era irmão do falecido, o que era. Se era primo, não sei. E o que ele fez? Ele propôs para essa senhora recém-viúva que deixasse o filho mais novo, caçula, deixasse com ele para ele criar, lá no interior. E porque assim, veja bem, ela ficou sem nada. O falecido deixou ela sem nenhuma previdência. E então ela teria que trabalhar duro agora para se manter e manter os 3 filhos. Como 2 já eram grandes, né? Um tinha 16 anos, o outro tinha 14. Esses 2 mais velhos ficaram com ela. E o mais novo acho que tinha 10 anos. E foi embora com esse tio, morar com ele no interior, para ser criado lá. Mas eis que o menino era maltratado. Era tratado com diferença, era realmente
maltratado. Era maltratado. E aí o tempo foi passando. Naquele tempo lá, aqui no Brasil, os brasileiros só tinham acesso a duas drogas, a maconha e a cocaína. Não tinha esse monte de drogas que nós temos hoje, mas já tinha a desgraça do vício das drogas. Então, esse menino, sendo maltratado, foi crescendo revoltado. O pai morreu, a mãe deixou ele lá para o parente criar. Ele foi ficando revoltado, acabou conhecendo más companhias, acabou conhecendo as drogas, começou a fumar maconha, lá com seus 12, 14, 16 anos, não sei, ele passou a ter vício, e esse tio dele pegou ele e levou para uma delegacia, e chamou o delegado lá, e falou: olha, isso aqui é meu sobrinho aí de criação aí, vamos dar um jeito nele aí, o senhor pode ficar com ele aí, dar um jeito? O delegado: ele está dando problema, tá aprontando, tá ótimo, vamos lá que eu sei direitinho o remédio para ele. Bota ele na cela número 1 e abre a mangueira. Então aquela mangueira de incêndio, botou ele na cela, mandaram ele tirar toda a roupa e deram um banho de mangueira. E o delegado falou: deixa ele aqui 5 dias, volta no final da semana aí para buscar ele. Todo dia ele vai tomar um banho desse aí. Aquele jato de água de mangueira de incêndio, bem fortão mesmo, né, que machuca. E todo dia ele tomou um daquele lá, durante 5 dias, aí o homem foi lá buscar ele. Pois ele ficou pior ainda do que já era, ficou mais revoltado ainda. Com quem queria ficar bem? Ou se fosse com a mãe dele. Mas eis que aí o menino já estava estragado. E continuou, aí piorou mais ainda na onda de crimes ali que ele passou a participar. E tráfico de drogas, assaltos, e foi piorando. Até que ele foi morto pela polícia num dia, um assalto, sei lá, alguma coisa assim. E aí é que a mãe dele foi avisada. Então só quando ele morreu é que a mãe dele foi avisada. E aí contaram toda a história para ele, vizinhos aí, pessoas da cidade do interior contaram. E ela falou: mas por que isso? Ela que, depois de viúva, estudou, fez curso de técnico de enfermagem, passou a trabalhar, os 2 filhos mais velhos já estavam trabalhando, ela prosperou. Ela falou: por que nunca me falaram? Por que desde o começo não me falaram? Para que foi pedir para criar meu filho, se fosse para fazer isso? Então deixasse comigo, que eu dava conta muito bem, dava mais educação, mais segurança, mais orientação, e não teria acontecido isso, porque olha meus 2 filhos mais velhos aí como estão, e esse daí ia ser tratado com muito amor, com muito carinho pela própria mãe e pelos 2 irmãos dele, e provavelmente isso que aconteceu não teria acontecido, porque ele foi maltratado mesmo. Então para que foram pedir para pegar o meu filho e criar? Para isso? Enfim, contei essa história para complementar o que eu estava falando. E esse foi mais uma parte da nossa série de vídeos aí: preconceito, pós-conceito, discriminação e rotulagem. Quando você ama, você não vê diferença nenhuma. Agora, se você não ama, você pode correr o risco de fazer discriminação com determinadas pessoas. Não veja com os olhos, veja com o coração. Um forte abraço. Por favor, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí. Para se inscrever não paga nada não, viu? Eu vejo gente falando que não se inscreve nos canais,
porque tem que pagar. Quem falou um absurdo desse? Para se inscrever não precisa pagar. Que paga é para ser membro. Mas eu nem tenho esse negócio de membro aqui no meu canal, tá? Então se inscreva, por favor, tá bom? Valeu, um forte abraço, um beijo no coração. Fui!